Senhor se revele muito mais forte hoje. Use Ele com graça, Senhor, com leveza. Meu Deus, use Ele com autoridade. Obrigado pelo coração de servo. Obrigado pelo sim dele, Senhor. Mesmo em meio a tantas adversidades, meu Deus, Ele tem colocado o Senhor, meu Deus, como centro, e nós te louvamos. Obrigado pelo crescimento, Senhor, e o avanço que tem acontecido na vida dele. E eu sei que nós vamos crescer muito mais ainda. Deus, Ele tem autoridade naquele que Ele vai ministrar, daquele que Ele tem avançado, e nós vamos avançar nesse ano, para a glória do Teu nome, Jesus. É que nós oramos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Graças e paz, igreja do Senhor. É sempre uma honra estar aqui no altar. E quanto mais para trazer uma palavra para a igreja, né? Esse primeiro dia do ano. Você que está aí na telinha aí assistindo a gente, graças e paz também. Seja bem-vindo. E confesso, irmãos, que hoje, se não é um dos dias mais difíceis para mim estar aqui hoje, ministrando para você, trazendo uma palavra, é o dia de hoje. O ano ele passou, 2023 acabou, morreu, e estamos em 2024. Eu só digo para você que mudou somente números. O dia é o mesmo, o sol é o mesmo, a terra ainda é a mesma. As pessoas que mudaram. E o tema da palavra, ou desses dias de primícia, os primeiros dias do ano de primícia, vem falando sobre o avanço. E o texto a qual nós vamos trazer hoje para a igreja é o texto que está aí, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. É esse texto que eu irei explanar algumas coisas a respeito disso. Eu lembro do começo do ano de 2023, o culto das primícias também. Se eu não me engano, o tema era apresentar-se a Deus, né? Tem um finalzinho que eu não lembro. Como obreiro aprovado. Isso mesmo, pastora. Acho que a senhora foi o primeiro dia. Eu tenho anotado aqui. Irmãos, eu sei que foi um ano, para você eu não sei, mas eu vou expressar aqui a maneira a qual eu tenho entendido toda essa etapa da vida. Eu tenho 37 anos, sou casado, minha esposa está aqui, minha filha está aqui. Muitas coisas no ano de 2023 nós conquistamos. Muitos de nós deixamos de conquistar alguma coisa, de avançar em outras, mas avançamos em algumas áreas. Às vezes perdemos a batalha, mas sempre a guerra ainda tem. O apóstolo Paulo, irmãos, é uma referência para a igreja, é uma referência de um homem sobre avanço. Se nós pegarmos esse texto e formos olhar a biografia do apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, Saulo de Tarso, e depois apóstolo do Senhor Jesus Cristo, a qual o texto que está lá em Filipenses capítulo 3, verso 13, eu vou começar do 12. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo
Jesus. Amém? Esse texto, a qual nós vamos falar um pouco dele. E eu tirei 3 questões aqui, irmãos. Uma é esquecendo-me, a outra é avançando e a outra é prosseguir. E eu vou começar esquecendo-me. O ano de 2023 passou, mas você está aí vivo e Deus conta com você para alguma coisa. A primeira parte do texto eu quero trazer esquecendo-me. O diabo, irmãos, ele tem sua maneira de trabalhar na vida de cada um de nós. E eu vi a pastora Cleide ministrando, eu vi o pastor Messias ministrando, cada um trouxeram alguma coisa aqui para acrescentar ao avanço da igreja. E muitos de nós, como igreja, estamos presos a alguma coisa do passado que nos impede a avançar no presente e conquistar o futuro. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para conquistar um prêmio chamado a vocação, ou o prêmio que é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, aqui nesse texto a qual dos Filipenses, o capítulo 1 ele revela a primazia de Deus, o capítulo 2 ele ensina a igreja, e no capítulo 3 ele fala algo sobre a igreja ou sobre si próprio, trazendo para a igreja uma referência do que é alcançar o prêmio. Ele traz para a igreja, ou melhor, na carta aos Filipenses, uma questão a qual uma corrida, e nós realmente vivemos uma corrida, e precisamos deixar para trás algumas coisas. E eu quero que você entenda. Estou igual o Gilvan querendo voar, viu, Gilvan? Lembrei de você ali na hora. Não se escandalize comigo hoje, irmãos, por favor. Não se escandalize comigo hoje. Hoje eu não trouxe um papel escrito, eu não trouxe nada escrito. O que eu trouxe está na minha mente e no meu coração. Amém? Está na palavra de Deus. O que eu quero dizer para você hoje, o apóstolo Paulo pega, naquele tempo existia Jogos Olímpicos, vamos dizer assim, a qual ele traz para a igreja, uma corrida, mas a igreja precisa entender, irmãos, que nessa corrida, não é de qualquer maneira. Um atleta, para ele correr aquela Olimpíada, ele passa por um processo, a qual a igreja passa sempre por um processo, a qual nós fomos ensinados sobre aqui nesse altar, sobre ministrações, a qual o pastor trouxe. Existe, irmãos, maneiras de correr essa corrida, não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. E eu quero que você entenda algo, e entra na mente do apóstolo Paulo hoje, nessa noite. Um homem que era perseguidor da igreja, a qual ele pegava a igreja, homens e mulheres, e matava, com zelo pela lei e pela palavra, ainda no nome de Jesus ainda que ele fazia isso. Aí eu te pergunto, ele chega nesse texto e fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, como é que estava a mente desse homem? Como é que estava a mente desse cara, irmão? Agora fazendo parte da igreja a qual ele faz parte, que ele era perseguidor, a qual ele faz parte agora e leva um evangelho poderoso que até hoje está nas nossas veias. Imagina esse homem agora pregando as boas novas, trazendo o evangelho para um crescimento da igreja a qual ele faz parte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para o alvo. Esse alvo é Jesus, esse alvo é o prêmio da vocação, é aquilo que Deus deu para cada um de nós percorrer e correr.
atrás desse alvo. Se esse homem, irmãos, ficasse remoendo o que ele fez lá atrás, no passado, ele não conseguiria passar as etapas da vida, e muito menos avançar em qualquer área que ele percorreu. Se ele fosse olhar para trás das pessoas a qual ele teve por inimigos, sem praticar nada, depois da sua conversão e da sua renovação, gratuitamente a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, levantaram-se inimigos gratuitamente, sem ele fazer nada, somente levando o evangelho da salvação, a sã doutrina, a palavra de Deus. Isso levantou inimigos por causa da palavra. Mas mesmo levantando os inimigos, ele não parou, ele era imparável. Assim precisamos ser nós, imparáveis. Esquecendo-me, chama-se uma mente forte, determinada, olhando para um alvo. Qual tem sido o teu alvo? Qual tem sido a tua determinação para estar aqui na igreja, para estar envolvido na palavra de Deus? O que tem travado você? O que tem te trago para trás? O que tem travado você, irmãos, para correr atrás de um prêmio? Existem algumas coisas que nós precisamos colocar como prioridades. Precisamos colocar como primordiais para uma vida. Assim como o relacionamento entre um homem e uma mulher, assim precisamos do relacionamento da igreja com Cristo. Amém? O passado, irmãos, o ano de 2023, se eu fosse olhar para esse ano, foi um ano abençoado? Sim, foi, mas um ano de cicatrizes, um ano de feridas, de dor, mas um ano de felicidade, um ano de propósito, um ano de conquistas, um ano de determinação, de foco. Eu não olho, irmãos, para as perdas, jamais olhei. Eu prefiro esquecer delas. Eu preciso esquecer delas. O ano de 2023 foi o ano que eu mais viajei na minha vida, vou dizer assim. Viajei, eu e minha esposa, viajei com amigos e viajei com família. Foi maravilhoso, irmãos. Mas 2024 começou, vida nova começou, direcionamento novo está começando, e o ano já está acabando. Já 3 dias já se passaram. É 3 dias? É, 3 dias já se passaram. Paulo, irmãos, se ele fosse olhar para as circunstâncias do passado, ele não tinha se tornado esse homem a qual ele é hoje para nós. Ele é hoje para nós. Tu sabe por quê? Porque ele escreveu uma das maiores relíquias para nós, está aqui na palavra de Deus. Eu tenho medo de bater aqui, viu, pastor? Porque eu tenho medo de quebrar. Eu vi Messias batendo aqui, mas eu estou com medo de bater. Eu prefiro não bater para não quebrar. A igreja, entenda algo aqui, por favor. Escute o que um homem de 37 anos quer falar para você. Ou melhor, eu não. Mas a palavra, aqui nós estamos aqui só como um canal para você entender. Eu vi
Se eu não me engano, foi a pastora Cleide que falou. Muitos de nós, irmãos, temos estado presos no passado, e na hora da caminhada, você começa a olhar para trás. No primeiro dia nós vimos, aquele que perde tempo olhando para trás, irmãos, pode perder sua vida, pode virar uma estátua. Foco, irmãos, é para frente. Um corredor, irmãos, um corredor, ele tem um foco, ele tem um foco determinado, ele determina aquele alvo. Se você for olhar, quem gosta de esporte vai entender o que eu estou falando. Quem corre, irmãos, tem chama raia, não é aquela de esporar não, viu, irmão? É a raia, aquela, tem uma linha. O corredor, irmãos, ele tem regras, que ele precisa compreender elas, pastor. Isso eu estou falando na vida comum, lá fora. Um corredor, se ele sair daquela raia, ele está desclassificado. O reino de Deus, para você fazer essa corrida, você precisa se disciplinar e precisa entender os princípios que precisamos exercer. Porque você pode chegar naquele dia e o mestre olhar para você e falar assim: você está desqualificado. Irmãos, assim, escute bem, irmãos, o que eu quero lhe dizer. O apóstolo Paulo, para avançar, ele se adequou ao evangelho da cruz, a renunciar a muitas coisas. E às vezes nós estamos presos muito na terra, querendo algo da terra, e esquecemos para onde nós vamos e da onde nós somos. Um atleta, escute bem, irmãos, escute bem. Se você olhar esse livro de Filipenses, quem está aí? André, coloque aí para mim, 1 Coríntios 9, 23. Um corredor, irmãos, para ele alcançar o prêmio, por mais que ele chegue primeiro, viu, Denis? Existe outro processo, pastor, de avanço. Vamos lá. Vai até o, deixa eu ver aqui, até o 27. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Uma pergunta. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sua mente aqui, por favor. Por mais que você chegue lá, irmãos, na linha de chegada, que cruze aquela faixa, existe outro processo. Você já ouviu falar? A medalha de fulano, de ciclano e de beltrano foi tirado. Por quê? Porque fez um exame antidoping, achou substâncias dentro do seu corpo,
e ele perdeu aquele prêmio. Irmãos, ei, não é de qualquer jeito. Você pode fazer de qualquer jeito para o homem, mas esse prêmio a qual nós corremos atrás dele não é uma coroa corruptível, mas é algo incorruptível, a qual você, irmãos, precisa estar alinhado com o propósito da palavra de Deus, avançando, não é de qualquer jeito, esquecendo das coisas para trás. Esquecendo-me. Às vezes nós estamos presos e perdemos a caminhada e de avançar numa área. Por quê? Porque nós ficamos olhando para quem apontou o dedo, para quem criticou, para quem estava no churrasco onde só tinha carne, mas na hora do osso, os amigos sumiram, as amigas sumiram. Na hora da picanha, do churrasco, aonde está farto, todos comemos, mas na hora que tem só o osso, irmãos, às vezes ninguém quer ficar, irmãos, mas esquece que quem prove não é o homem, mas o nosso provedor, irmãos, é Yeshua HaMashiach. É Ele que provê na minha e na sua vida. O apóstolo Paulo está dizendo, depois de eu ter pregado o Evangelho, eu mesmo não venho a ser reprovado. Reprovado. 3 etapas que o apóstolo Paulo tem nos ensinado nesse lugar, ou melhor, na palavra. Esquecendo, avançando e prosseguindo. Qual é o teu alvo? É só chegar em algum lugar? É só chegar em determinado lugar? Ou é prosseguir? Aqui nesse texto há uma insatisfação do apóstolo Paulo. Há uma insatisfação. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo. Ei, irmãos, o 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu quero, você está me entendendo? Você está aqui me entendendo? Que pena que o tempo está bem corrido, pastor, mas vamos chegar lá. Eu vou pular aqui uma etapa. Você precisa compreender, irmãos, o Evangelho na sua plenitude e perfeição. Um homem que sofreu muitos danos, ou melhor, ele criou danos, depois sofreu danos, mas ele permaneceu, chegou a avançar, esqueceu do passado, avançou no presente. É isso, esqueceu do passado, avançando no presente e prosseguindo futuro. 3 níveis. Tem gente que já está preso no passado, vive só o presente e esquece de um futuro. O apóstolo Paulo, irmãos, está dizendo para a igreja: você tem que ir atrás, não é de coisas, não é de coisas corruptíveis, que são passageiras, que são levadas pelo vento, pelo tempo, mas tem uma coisa que ele está atrás, irmãos. Ele entendeu, como nós precisamos entender, que nós não somos dessa terra. Você tem cidadania celestial. Você, e outra coisa, irmão, abre um parênteses, entenda algo. Nunca você vai ver no Evangelho dizendo que é para você ficar pendurado numa rede e esperando um anjo chegar para te. Nunca vai ver.
nunca vai ver, irmãos. Vou voltar para cá. Coloque para mim Êxodo capítulo 14, verso 15. Esquecendo-me, quero que você entenda. Esqueça, irmãos, do que te feriu, do que te aprisionou, das pessoas que te traíram, daquilo que te feriu. Esquece, irmãos. Deixa para trás. Deixa Deus renovar a tua mente, os teus cromossomos, a tua identidade renovada, para você avançar. E quando você avançar, não se torne como o povo de Israel. Escute aqui. Quando você fica olhando para trás, quando você esquece do Deus que você serve, muitas pessoas têm entendido errado. Muitas pessoas têm entendido Deus errado. Avançar, irmãos, hoje é uma prioridade nossa, mas você precisa avançar e prosseguir nesse avanço. Quando você se distancia do alvo, irmãos, quando você fica longe do alvo, quando você perde o foco, vai acontecer o que aconteceu com os espias. Uma ordem foi dada, uma palavra foi sacramentada naquele dia: vá lá, a terra é de vocês. Quando nós estamos longe de Deus, nós perdemos o foco e deixamos de avançar. 2 homens entenderam a palavra, 2 homens entenderam aquilo. Êxodo 14, 15, por favor, coloque aqui para mim, para nós, já quase, hoje vai ser você que está assistindo a gente, vai ser uma mensagem punhal. Aprendi com o Kleber aí, viu? Vamos lá, irmãos, amém? Glória a Deus. Êxodo 14, 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Outras diz que marchem. Você compreendeu algo? Você entendeu algo nesse texto? Eles estavam diante de um mar chamado Mar Vermelho. Atrás deles estavam os cavaleiros e os cavalerianos de Faraó. Chegam nesse lugar, não tem para onde ir, só o mar na sua frente. A palavra já foi dada. Esse texto, irmãos, essa mensagem a qual o pastor, é um tema, né, pastor? Avanço, é para a nossa realidade. Irmãos, compreenda. A Bíblia vai dizer, irmãos, coloca o verso seguinte: erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Ei, avançar, irmãos, não está na mão de Deus mais. Avançar, prosseguir, ir em frente, ser determinado, posicionamento, é com você, não é com Deus. Não é com Deus, mas é com você. Quando você se move, Deus se move através de você. Quando você reage, Deus reage através de você. Quando você faz, Deus faz através de você. Quando você se posiciona, Deus se posiciona junto com você. É assim que Deus faz. Para correr
uma corrida e alcançar um prêmio. Escuta aqui para nós terminarmos. Sentado num banco, numa cadeira, você é somente um espectador, assim como aqueles estavam no estádio sentado vendo. Escute, o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava determinado, aonde queria chegar, aonde queria ir, o que ele viu e o que ele testemunhou com Cristo. Ei, o que está vivendo dentro de você, irmão? O que é que está dentro de você? É o Espírito de Deus, é a habitação de Deus, Jeová Ravá. Você é a preciosidade de Deus. Se cada um de nós entendermos o que o apóstolo Paulo entendeu aqui, irmãos, nada me para, nada me para, nada, não é as circunstâncias, não é a economia, não é governo, não é nada que me para. Você tem apequenado Deus demais, você tem colocado Deus pequeno demais. O nosso Deus, Ele é imbatível, é o Deus que nós servimos. Tu sabe por que tu fica trancado, sentado, irmãos? Nós somos ensinados aqui, irmãos, nós somos ensinados nesse lugar, porque você quer conquistar sozinho as coisas, você quer andar sozinho, você quer estar sozinho, e sozinho, irmãos, você vai ser ferido, você pode ser até destruído. Nós temos aqui, irmãos, transparência, lealdade, fidelidade. Não é somente com Deus, claro, isso é prioridade nossa, mas se nós não honrarmos os que nós estamos vendo, o que está frente a frente com nós, quanto mais a Deus, que nós não vemos. Eu quero finalizar aqui, irmãos, lhe dizendo algo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que tem prendido você? É o passado? O que tem impedido você de avançar? É o presente? O que você quer para o seu futuro? Está satisfeito com o que você tem? Claro, satisfação é bom, mas queira mais. Não seja como os espias, não seja como a mulher de Ló, não seja como os israelitas, que às vezes nós ficamos só reclamando, murmurando, perdendo o foco, perdendo o alvo, perdendo o prêmio. O prêmio, irmãos, não é coisa, não é coisa, é algo mais valioso, irmãos. Ô irmãos, eu queria mais tempo, mas eu sei que nós temos mais dias de primícias. Tinha muita coisa aqui para me falar, mas esse homem, pastor, um homem de uma mente forte, o apóstolo Paulo. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nos envolvendo no Evangelho. Irmãos, no dia que você entender uma experiência profunda com Cristo, você jamais vai querer saber de outro ambiente.
Até anotei aqui, não vou deixar de falar isso. Pastor Messias, bota lá. Pastor Messias falou uma frase: o ambiente que você frequenta sempre determinará o que você busca. A pastora Cleide falou algo. Faça, eu dei uma colocação minha, viu, pastora? Faça, crie sua própria história. Não viva do passado. Seja ousado. Amém? Se coloque de pé. E eu quero passar a palavra para o pastor. Viu, pastor? Eu ia orar, mas vou deixar o senhor orar, viu, pastor? Vem, pastor. Ei, irmãos, guarda a sã doutrina no teu coração. Como eu falei, hoje é um dos dias mais difíceis para mim pregar aqui, pastor. Sinceramente. Como eu falei, o ano de 2023 foi um ano de felicidade, mas de muitas cicatrizes. Mas eu sei que Deus opera e nada está perdido, porque eu sei quem tem crido. Eu sei, irmãos, aonde eu quero chegar. Se tem um homem determinado, irmãos, esse cara sou eu. Eu sei que eu quero. Eu sei que quero. Amém? Vamos orar. Papai de amor, obrigado. Que nessa noite nós possamos ser e sair daqui determinados. Meu Deus, o que é corruptível é algo que vai deteriorar, é algo que é passageiro. O que é incorruptível é algo que é eterno. É algo que só o Senhor pode dar. É algo que só encontramos no Senhor. Nos perdoe, Senhor, às vezes que temos procurado tantas coisas terrenas. Por todas as vezes que o Senhor disse para nós avançarmos e nós paramos, olhamos para trás. Deus, que nessa noite nós possamos fazer como o apóstolo Paulo, que nós possamos esquecer, meu Deus, o que está para trás. Existe um alvo, existe um objetivo, e esse alvo, esse objetivo nós só vamos conquistar no Senhor. Como nós temos visto pessoas, papai, se perdendo ao longo do caminho, chegando em tantos lugares, mas não é feliz, não tem alegria, ou a alegria é passageira. Senhor, e contigo a alegria, meu Deus, ela é eterna. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Deus, que nós possamos vencer a cada dia. Eu sei, Senhor, que existem cicatrizes que nós não temos como escondê-las, mas quando nós olharmos ou pegar nela, não vai ser com dor, mas como minha esposa falou, Senhor, no primeiro dia, vai ser para testemunho, vai ser para enriquecer pessoas. Oh, papai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela vida do John, Senhor. Obrigado por essa palavra, que ela queime no nosso coração a cada dia, e que nós possamos ser determinados naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos. Diga glória a Deus. Ainda em pé, nós vamos orar pela família da Ayala. Amém?